já está formado lá na região sul. Michel, muito boa tarde. É um prazer conversar com você aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes, para a gente tentar deixar o nosso ouvinte um pouco mais esperto quanto a esses fenômenos naturais que vêm atingindo também o estado de São Paulo nos últimos tempos. Pois não, Michel, tudo bem? Boa tarde, querido. Tudo bem, boa tarde, Joel, Ana, boa tarde a todos os ouvintes. Pois é, ainda a gente conversava, né, Joel, no início do mês, aí, quando o outro ciclone passou, e eu comentava com vocês que era um fenômeno relativamente comum, né, para a época do ano, lá na região sul. E aí, provando, né, novamente temos um outro ciclone, praticamente uma semana depois, né. Então é relativamente comum a formação desses ciclones, deveremos ter muitos outros, né. É claro que aquele tinha uma característica especial, que tinha uma pressão, né, em altitude, né, que intensificou ele, né, tá? Então por isso que ele foi tão forte, a gente teve essa condição, né, um cavado em altitude, os ventos em altitude reforçaram aí esse ciclone extratropical. Esse outro não tem essa característica, João, mas ciclones extratropicais são sempre fenômenos intensos, né? Então, normalmente associados com bastante chuva, também com rajadas de vento. Então, novamente, aí a região sul tem que ficar atenta com esse novo ciclone que vai passar por lá, viu? E aqui em São Paulo, o que a gente pode ter de reflexo na capital, região metropolitana, Baixada Santista? Hoje mesmo a gente já pode sentir alguma coisa? Olha, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, né, da Prefeitura de São Paulo costuma trabalhar mais com a capital, né? Mas, né, a gente realmente deve ser bem parecido aqui os efeitos, né, para São Paulo do que o outro que passou, viu? Do que o Bomba, né? Vamos dizer assim. Na verdade foi uma ciclogênese bem intensa, né? Ele deve passar pela região sul, vai para o oceano, e a partir daí gera um sistema frontal, né? Então, ele deve passar por aqui, né, na quinta-feira, principalmente, né? Mas no final da tarde aí de quarta já deve começar a ter alguma mudança no tempo, principalmente, Joel e Ana, para o litoral sul, também Vale do Ribeira, onde a gente pode ter aí os ventos mais intensos, né? Deve ser bem parecido com o outro, mais nebulosidade e ventania do que chuva propriamente dita. As chuvas devem chegar aqui, principalmente para a capital paulista, litoral norte, Baixada Santista, para quinta-feira. E devem ocorrer de forma isolada, viu? Não deve ser aquela chuvarada toda. Mas os ventos, sim, entre a quarta e a quinta-feira podem aumentar bastante, principalmente no oceano aí, né? Na costa, no litoral paulista, né? E com isso Eu também estou vendo teremos aqui, Michel, bastante... eu estou Oi? vendo aqui no alerta da Defesa Civil para os dias 7/7, ou seja, hoje até depois de amanhã, até o dia 9/7, possibilidade de rajada de vento de 95 quilômetros por hora aqui para a região metropolitana de São Paulo. É uma ventania considerável, hein? O outro passou, né, Joel? A gente acabou tendo em torno de 60 quilômetros por hora, 65, né? Isso. Esse deve ser parecido, viu? Rajadas moderadas a fortes, tá? Essa alerta da Defesa Civil é mais generalizado, mais geral, né? Pega toda a faixa litorânea, vamos dizer assim, todo o leste do estado de São Sim. Paulo. Então, com certeza, o outro que passou gerou ventos de mais de 100 km por hora, aí, principalmente no litoral sul e na Baixada Santista, né? E aí vem com queda de temperatura também? Exatamente. Então, esse em torno dos 95 km por hora. Então, vai ser um pouquinho mais fraco que o outro, mas ele vem com força também. Então, tem que se ficar em alerta, principalmente aí essas regiões mais litorâneas. E, claro, vai ter queda de temperatura sim a partir da quinta-feira. Os ventos passam a soprar aí no quadrante sul e trazem um ar mais frio, né? Então, a gente deve ter, em princípio, para quinta-feira, as temperaturas entram em declínio no decorrer do dia, né? A gente está hoje aí com termômetros em torno dos 27, 28 graus. Para quinta-feira não devem superar os 22, né? Mas por causa da nebulosidade e de algumas chuvas. E as mínimas devem ocorrer no período da noite, em torno dos 13, 14 graus. E aí para sexta-feira, sim, a gente já deve ter uma madrugada bem mais fria, né?
próximo aí aos 10 graus de mínima, e durante o dia também essa sensação de frio deve persistir. Então, muda um pouquinho o tempo, não vai ser tanta chuva, mas sim nebulosidade, ventos e declínio das temperaturas. Tá bom, Michel Pantera, meu querido, muito obrigado pelas suas informações aí do Centro de Gerenciamento de Emergência. Obrigado mesmo, viu? E o Nazário, tá bem? Há tempos não falo com o Nazário. Tá todo mundo aqui com cuidado, bastante cuidado, né, em função da pandemia, né, Joel? Todos tomando as precauções devidas e tá todo mundo bem. O Hassan também. Hassan também, todo mundo bem, se cuidando, né, sempre, sim, né? E o bigodão do Nazário, tá grande ainda ou já deu uma tosada nesse velho bigodão? Tá grande ainda, Joel. Eu só tenho o bigode, né? O resto da barba é rala, mas o bigode marca registrada. É verdade. Michel, muito obrigado, viu, querido? Um abraço para você. Conte sempre conosco. Ok, obrigado vocês, viu, Joel e Ana. E eu queria aí agradecer em nome da Prefeitura de São Paulo aqui, por essa oportunidade, e a gente vai se falando, viu, João? A gente que agradece sempre. Um abraço, querido. Pelo sim, pelo não, já vou tirar as plantas do lado de fora, viu?